Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez e a aula de xadrez de hoje é sobre desvio de peça defensora. O desvio de peça defensora é uma tática que consiste no ataque de uma peça que está sobrecarregada. Ela está ali desempenhando um papel de muito trabalho, ela está cuidando de duas funções ao mesmo tempo, ela está protegendo duas peças ao mesmo tempo e eu vou tentar me aproveitar disso. Como assim? Por exemplo, a gente tem esse peão aqui de F7, que ele está protegendo o cavalo aqui em G6 e ele está protegendo o bispo aqui também de E6. Então ele está muito sobrecarregado, ele está desempenhando muitas funções e eu posso tentar me aproveitar disso. Por exemplo, capturando o cavalo com o bispo. Se ele me captura de volta com o peão, esse peão sobrecarregado, ele vai desempenhar uma função só, captura o meu bispo, mas não consegue mais proteger o bispo dele, então eu vou conseguir capturar de torre. Então essa é a ideia. Aqui ele jogou o bispo justamente para não perdê-lo aqui, né? E também para proteger um checkmate que eu podia fazer jogando a torre em E8. Uma possibilidade aí. Então vamos a alguns exemplos práticos. Toda vez que a gente estiver no exemplo, você pode pausar, pensar na resposta, pensar na solução e aí depois a gente explica essa jogada. Por exemplo, esse exemplo aqui é bem legal. Como a gente consegue uma posição vencedora aqui para as brancas em uma jogada? Bem simples. Esse cavalo está sobrecarregado. Ele tem duas funções. Ele tem que proteger a casa H7 e ele tem que proteger o ataque de um peão aqui, por exemplo, na casa D7. Se eu ataco as duas torres ao mesmo tempo, esse cavalo ele não pode capturar meu peão, porque senão ele toma o checkmate ali em H7. Então ele vai ter que jogar aqui, né? E perdeu a função dele, né? Se eu promover aqui, ele não consegue capturar minhas duas damas de uma vez, né? Não adianta nada. E até se eu capturo ele captura de cavalo, ele ainda toma o checkmate do mesmo jeito. Ele tem que estar atento a esses detalhes. Mais um exemplo, dessa vez em 4 jogadas, como é que eu consigo uma posição vencedora agora em 4 jogadas para as peças brancas. Isso é um pouco mais difícil, pausa, pensa. E a resposta consiste em explorar a deficiência desse peão aqui de H7. Esse peão de H7, ele tem responsabilidade demais aqui, ele está impedindo o avanço do peão e ao mesmo tempo ele tem que proteger o peão do lado. E ele não consegue fazer essas duas responsabilidades agora. A melhor jogada é bispo aqui em H5. Por quê? Se ele captura simplesmente, eu consigo avançar e aí eu vou promover meu peão, né? Porque se ele capturar, ele deixa o espaço livre, o bispo não vai ter tempo de chegar, o rei não vai ter tempo de chegar e eu consigo vencer essa partida. Esse bispo estava muito distante, ele demora demais a chegar aqui, porque agora eu posso explorar mais ainda, capturando o peão de G6. Já ganhei um peão, e agora quando finalmente ele consegue chegar para proteger esse peão de H7, eu já ganhei mais um peão também, do mesmo jeito. O rei ele tem que se mover, né? Porque se movesse o bispo eu ia capturar mais um peão, chegando mais próximo de promover, e aí desaba tudo. Posso jogar o rei aqui em E5, atacando mais um peão e né, trazendo meu rei para dentro da defesa do meu adversário com ampla possibilidade de vitória nessa posição. Ok? Agora um exemplo real. Esse foi de um jogo do Capablanca contra o Spielmann em 1911. Pensa no ataque que você pode fazer e qual é a resposta. Pensou? A resposta aqui é torre toma em E7. Por quê? Aparentemente uma jogada ruim, mas não. Se eu capturo aqui, eu libero um ataque poderosíssimo ali da minha dama, com a possível entrada de dama em C8. Se a dama dele simplesmente captura minha torre, eu ataco dama C8, ele vai ter que proteger de dama, né? E aqui vai ser de dama mesmo, porque meu bispo ainda está evitando que a torre dele entre para defender, e ele perde a partida. Então ele vai ter que jogar, né, em outro lugar e simplesmente cai o bispo. Mais um exemplo em uma partida real. Esse foi do Mamedyarov contra o Svlinder em 2009. É um exemplo para as brancas conseguirem uma posição vencedora em 3 jogadas.
Você consegue descobrir quais são essas 3 jogadas? Qual é o caminho para a vitória? Pausa, pensa. E a resposta correta aqui consiste em começar com torre toma F7. Por quê? Torre toma F7 vai atrair o rei e desproteger a torre. Esse é um desvio da peça defensora, que é o rei que está protegendo a torre. Quando ele perde esse contato, eu capturo. E agora já era. Quando ele joga o rei aqui para G6, eu vou capturar mais um peão, fazer mais um ataque. Tem a possibilidade de jogar dama H7, né? Fazendo aqui, ó, um ataque lindo nessa diagonal. Então tem muita coisa aqui interessante que eu posso aproveitar nessa posição. Beleza? Vamos lá. Próximo exemplo, também de uma partida real, e agora uma partida do Kasparov, de brancas, contra o Anatoly Karpov, em 1985. Uma posição vencedora para as brancas em 4 jogadas, em 4 movimentos. Todo jogo Kasparov e Karpov é um jogo interessante da gente analisar. Esse é mais um deles. Conseguem descobrir a jogada? Então, para começar, eu começo com um sacrifício de dama aqui em D7. Dama captura D7, a torre captura D7, só que agora começa, né, a brincadeira para valer. Posso começar aqui, ó, com um cheque em E8. Trouxe o rei para outra posição, eu posso, ó, continuar o meu ataque jogando bispo em E4, cheque. Ele tem que proteger de peão, caiu mais uma torre. E caiu mais um bispo também, né? Porque agora a minha próxima jogada vai ser também torre captura bispo em B7. Então caiu completamente a posição do Karpov aqui contra o Kasparov. Quando o Kasparov tá jogando com alguém e ele sacrifica uma dama, você já pode saber que vem coisa boa por aí. Porque ele não costuma errar esse tipo de sacrifício, né? Ele realmente pensa no caminho de uma combinação bem feita, bonita. Mais um exemplo de uma partida real. Essa é uma posição de vitória para as brancas em 4 jogadas. E foi uma partida do Boris Spassky, de brancas, contra o Bengt Larsson, em 1969. Então você pensa, como é que eu vou explorar aqui um ataque para as brancas em 4 jogadas? Vamos lá, a resposta é dama captura em E6. Por quê? Quando eu capturo essa torre, esse peão ele tem uma dupla função, né? E aqui ele tentava evitar o avanço do peão e proteger a torre ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer as duas coisas. Quando ele tenta proteger, agora o avanço do peão é inevitável e eu consigo promover a dama e ficar no final de torre peão contra peão. De provável vitória, né, para as brancas aqui. Mais um exemplo de uma partida real. Esse foi o Schumann contra o Loic van Welly em 2009. Posição de vitória para as brancas em 3 jogadas. Pense um pouco, vê quais são as peças aí que podem estar sobrecarregadas para as peças pretas. E a resposta é impressionante, né? É como diria o nosso Gotham Chess, ele vai sacrificar The Rook, a torre aqui no centro do tabuleiro. Quando a torre captura esse peão, ou quando a torre captura esse bispo, e o peão vem aqui capturando, agora eu tenho uns ataques bem interessantes aqui. Primeiro, ó, com o cavalo ameaçando o mate de torre ali embaixo. Só que ele não ameaça só o mate, ele também ameaça o bispo. Então ele salva o rei, né? Claro, ele não quer tomar o mate aqui na casa C8, e eu ganho um bispinho grátis da amizade. Mais um exemplo bem legal de uma partida real. Esse foi do Korchnoi contra Irina Krush, em 2007. Vitória para as peças pretas em 3 jogadas. Quais são as jogadas? Qual é o caminho da vitória aí que vocês acreditam? Primeiro que a gente tem que pensar. Se eu tirar a torre daqui, capturar aqui, por exemplo, achar que esse cavalo está sobrecarregado aqui, é um erro. Porque se eu capturo o cavalo, dama em F8 é checkmate. Então essa torre ela precisa ficar aqui. Mas essa dama não. E se eu capturo o bispo e o cavalo captura a minha dama, eu tenho o caminho livre aqui, ó, para jogar a torre em D1 e, né,
preparar um checkmate, porque ele vai defender de torre, mas depois torre captura a torre, protegida pelo bispo, checkmate. Então, eu sacrifico, teoricamente, a minha dama. Ele não vai aceitar o sacrifício, porque ele não é bobo nem nada, mas o desenrolar aqui da partida traz uma vantagem para o Korchnoi. Torre captura a dama. Quando eu perco minha dama, capturo a torre dele e termino com 2 peças por uma, né? Bispo e cavalo contra cavalo e meus peões, e a possibilidade de vitória aqui está mais para as peças pretas, mais para o Korchnoi. Último exemplo, uma posição de vitória para as brancas em 4 jogadas. Vocês conseguem perceber quais são as 4 jogadas? Pausa, pensa e vamos lá. Primeiro, cheque de torre. Desviei, o rei defendendo aqui, e a posição das pretas cai. Ele fica numa posição horrível aqui. Eu vou fazer mais uma dama. Ele pode capturar, mas eu capturo. Sai de perto da torre, perde mais uma torre e a posição das pretas está perdida aqui. Então essa é uma coisa que a gente tem que estar atento quando as peças do nosso adversário elas não estão desempenhando um papel muito interessante ali dentro do tabuleiro. Se elas estiverem sobrecarregadas, a gente pode se aproveitar disso. Vamos juntos, nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau.